Essa mesma imagem, ela foi anunciada séculos antes pelo profeta Daniel. Está lá em Daniel capítulo 7. O profeta, ele vê o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino que jamais passaria. O que João vê em Patmos é a confirmação. O Filho do Homem agora é revelado em sua glória. O mesmo Jesus que foi humilhado na cruz é o Rei exaltado no céu. Essa visão quebra aquela ideia de um Jesus apenas bonzinho, amoroso e misericordioso. Aqui nós vemos o Cristo soberano, Rei, Juiz e Senhor da história. Atenção, passageiros do voo 128 da nave Éticos. Embarque na viagem completa no nosso canal do YouTube.